Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Design Team. E hoje a gente vai falar sobre um negócio que me incomoda, mas que eu acho que é interessante, que vale não ignorar, que talvez não seja novo, talvez você conheça, tá lá. Por que não explorar, ainda mais somado nessa convergência de inteligência artificial, discussão do craft, revisão do perfil, do que será o UX design, product design no futuro, todo esse almanaque de coisas somados de alguma forma. Então eu acho que esse assunto bate com isso, que não tem nem como eu trazer uma pequena introdução agora, que eu vou precisar explanar demais a informação aqui. Mas antes da gente começar, se torne membro do canal, é só R$ 2,50, se eu não me engano, é muito barato. Tem aqui em algum lugar do YouTube, torne-se membro, porque daí você vai ter vídeos antecipados e o fato de ser uma pessoa que contribui para o canal. Outra coisa é se inscrever, que daí não tem custo nenhum e é só um botão que você clica. E isso também conta muito, porque quanto mais inscritos, mais chances de um dia eu conseguir um patrocínio para o canal, porque daí vão falar, olha, ele alcança um grupo de pessoas do tamanho de uma cidade de Jundiaí, por exemplo, então vamos investir nele. É mais ou menos essa lógica. Mas além disso, eu também comecei mentoria. Entra no meu site www.rodrigolemes.com.br, dá uma olhada no programa de mentoria que tem lá, são 3 pacotes. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem, LinkedIn, e-mail, sinal de fumaça, para tirar dúvidas sobre isso e tá lá. Agora existe um programa de mentoria estruturado. Finalmente eu consegui sair do zero e caminhar para alguma coisa desse tipo. E é isso. Vinheta. Bem, vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir explicar isso. Porque é complexo, mas vamos ver se você já viu. Algumas vezes, em alguns projetos, eu tenho vivido isso, a equipe de design ou uma pessoa de design vai lá e, em vez de gastar muito tempo num processo duplo diamante, processo de UX, discovery, delivery, essa pessoa de alguma forma ela já formata uma solução, uma tela, vamos falar assim, né, de um projeto digital, aplicativo, site, dashboard, sistema, ela já formata e já entrega. Só que a gente pode olhar e julgar, porra, mas essa pessoa de alguma forma ela começou o projeto de uma maneira indo pela UI, algo que nós sempre combatemos durante anos. Porra, a UI ela é fruto de um processo. A interface é fruto de um processo, que ali vai estar embutido UX, arquitetura e tudo mais que você quiser. E de repente isso começa a aparecer. E eu vi mais de uma vez, estou conhecendo pessoas que trabalham desse jeito e eu falo, meu, e o processo que todos fomos criados ali para entender que é passo a passo, para inclusive ensinar stakeholders de que isso é importante, e de repente esse processo ele desaparece com algumas pessoas, não todas, eu acho que ainda existe aquela coisa da UI ser o mais importante para algumas pessoas e vazia, mas não nos casos que eu tenho visto. Essas soluções concretas não são vazias, o processo está ali, a pessoa que fez isso ou pessoas que fizeram isso cumpriram com o processo de alguma forma, mas não de uma maneira explícita, não de uma maneira que talvez tenha levado muito mais tempo. Mas. E aí tem um ponto importante. Todos os momentos que eu vi isso acontecer, isso está muito relacionado a pessoas com grande experiência, pessoas com uma jornada já em design muito bem estruturada, não é só longa, é estruturada também, um nível de conhecimento assim indiscutível, tanto que no processo de argumentação assim, esquece, a pessoa tem argumento e não é argumento tirado da cachola de qualquer lugar, é argumento estruturado. A pessoa tem dados, mas você pergunta, mas ela não fez uma pesquisa, mas ela não fez... Não, mas ela tem. E aí o que acontece no segundo momento? Quando existe a apresentação desse projeto em si, começa a discussão sobre o projeto e a partir desse momento você começa a enxergar o processo na justificativa dessa pessoa, na justificativa que ela está fazendo sobre aquele projeto. O processo começa a surgir. Olha, segundo dado, isso daqui representa isso. Os usuários estão olhando para isso. A usabilidade está aqui, a heurística está ali, seja o que for. Mas vai aparecendo como uma justificativa em uma discussão
que seja uma apresentação com stakeholders ou seja num critique, mas o processo começa a aparecer e aí você nota um movimento de reengenharia do processo, ou seja, parece que o processo foi abstraído antes e ele surgiu depois. E aí você fala, cara, não é só, a pessoa não desenhou só a interface, ela tem a bagagem e ela buscou por informações, ela tem dados, ela tem justificativa para trazer realmente esse concreto, mas o que é interessante é que houve uma síntese do processo, como eu falei, quase uma abstração, mas não é uma abstração, e isso surgiu com uma solução. E aí o que é legal, porque isso atende muitos stakeholders, positivo ou negativamente, mas atende stakeholders porque eles veem logo um resultado mais rápido para abrir uma discussão muito mais baseada no concreto e não no mundo das ideias ou das informações ainda voando. Você consegue, de alguma forma, associar até uma agilidade de um processo que você pode usar a inteligência artificial para acelerar isso e fazer essa síntese. Você ainda tem uma valorização do trabalho do craft, porque essa concretização dessa interface ela precisa ser feita de uma maneira muito de alto nível. Não é qualquer design. E de repente você fala, caramba, o que eu estou vendo? E para mim foi mais ou menos assim a primeira vez que eu vi isso, e não foi agora, faz tempo. E comecei a ver padrões, e comecei a ver com mais frequência isso acontecer já de bons anos, e cada vez com mais profissionais, com grande experiência, com grande know-how em cima disso. De repente, começamos a observar um redesenho natural de como a gente faz. Logo, como a gente pensa. Logo, como nós somos como pessoas de design. E aí fui pesquisar a respeito para entender um pouco mais sobre essa questão. E o que é interessante é que daí eu encontrei claramente uma mistura entre o conhecimento explícito e o conhecimento tácito. Sim, eu vi essa diferença e falei, é uma mistura dos dois. O tácito é aquele conhecimento mais pessoal, subjetivo, muito baseado nas experiências dessa pessoa que está atuando. Sim, busca muito por vivência. É uma intuição, mas não é uma intuição simplesmente mágica. É uma intuição porque ela veio através de um processo. O que, nesse caso, acaba escapando e não tendo a formalização documental disso, desse processo em si. Porque talvez nem precise, mas tem, porque é a mistura do conhecimento explícito, que tem um objetivo, é concreto de alguma forma, porque ele se concretiza através da interface do produto que está sendo desenhado ali, ele tem a questão técnica totalmente presente, a diferença é que ele não segue uma visão talvez organizada e processual como nós aprendemos. E aí isso conecta muito com profissionais de design das antigas, inclusive, que buscam, inclusive, muito desse conhecimento tácito para trazer as soluções. E a gente fica em choque porque algumas vezes a gente questiona, será que o fato de não estar usando o processo está só valorizando a UI? Pô, o mercado valoriza só a UI. Será? Eu não sei, eu não vou julgar o mercado, mas será que talvez nunca conseguiram expressar o que queriam? Mas talvez fosse isso. Olha, tô devagando, pensando em voz alta, mas eu mesmo me confrontei com isso. Eu mesmo vi isso acontecer e falei: uau, eu quero ser assim. Eu quero desenvolver essa habilidade. E logo de cara, inclusive, eu julguei super e não, até porque eu não tinha ainda compreendido que tem uma estrutura e julguei total. Mas daí comecei a perceber que não. Talvez isso seja algo fundamental para as pessoas de design de agora em diante. E que a gente deixou passar e ficou ali só no processinho, na caixinha, mesmo profissionais experientes. E talvez o processo, e isso que eu quero dizer, o processo seja importante dependendo do momento da empresa, tá? Não é para você sair renegando o processo e falando, dane-se, não vou mais fazer processo então, é só UI. Não é isso. Isso é por isso que eu falo que é perigoso, entende? Por isso que eu falo que é perigoso. Por isso que exige experiência, por isso que exige maturidade, não só das pessoas que estão atuando, mas do todo em si em volta. Porque para cair para o outro lado e só esvaziar a interface e ela ser só uma tela bonita,
é muito rápido. Então tem que tomar cuidado com isso. Não é uma coisa de louco, não é uma coisa simples, não é algo trivial que simplesmente vou adotar e vou fazer, mas é algo que está aí. E como eu falei, nunca sumiu. Sempre existiram profissionais que conseguiam ter essa capacidade de síntese de pensamento, de processo, buscar muito da sua própria experiência e bagagem, o que isso faz toda a diferença. Então, assim, são pessoas que sabem como construir, olhando para uma usabilidade de maneira muito de alto nível, que entendem, que já têm embutido ali movimentos de mercado que respondem a isso, sem precisar entrar e gastar tempo com uma pesquisa super elaborada. Mas não anula a pesquisa. A pesquisa precisa existir para esse profissional se abastecer dela, mas ele abastece, mas ele não fica ali. Então, existem projetos e projetos, existem maneiras e maneiras, mas isso para mim quebra um paradigma e me perdoa se eu estou trazendo para você como algo que está sendo surpresa para mim, mas não para você, mas que talvez eu acho que cria um ressignificado pelo momento, como eu já falei. E é um ressignificado pelo momento. E se você não acha, tem que começar a achar. Tem. Por quê? Talvez justamente porque a inteligência artificial ela veio para ficar e os processos precisam cada vez mais serem otimizados de alguma forma, né? Ou seja, é usar a IA para otimizar passos de análises. Um exemplo aqui, que antes eu gastava um dia, X horas, agora eu passo por minutos. Ou se eu quiser fazer um bench ou capturar artigos na internet, eu consigo usar a IA para trazer esses artigos e mostrar para mim alguns dados que são relevantes. Tudo isso eu acho que ajuda a potencializar essa visão e talvez esse caminho de se pensar em design e se entregar design. É realmente você usar de apoio uma ferramenta que vai justificar muito mais ainda essa forma de trabalhar. E, de novo, como eu já falei, traz um potencial gigantesco para que a gente realmente consiga enxergar como melhorar as experiências através de uma visão de design mais concreta, mais de design de produto, como os designers antigos, né, faziam. Pô, não significa que eles não estudavam, não projetavam, mas grande parte do que eles estavam entregando nem sempre era explícito em processo, mas estava lá, porque a experiência dessa pessoa contava. E agora, na nossa geração, na nossa época, com a inteligência artificial, isso realmente dá um salto muito grande e coloca de novo o redesenho de como a gente constrói experiências de uma forma diferente. Isso também exige e puxa toda uma barra numa visão de qualidade de pessoas que atuam em design para cada vez mais trazerem mais experiência, mais conhecimento sintetizado, mais olhar para coisas que talvez a gente deixou de fazer, ou deixou de aprender, ou deixou de desenvolver porque a gente colocou tudo em formatos de caixas que eram, na nossa visão, obrigatório para chegar naquilo. Será que se continuar desse jeito, tá de boa? Vai continuar funcionando? Entende o que eu quero dizer? É nesse ponto que eu acho que talvez seja importante a gente realmente abrir para pensar até na forma como a gente trabalha. Eu acho super importante a gente ter esse tipo de discussão, porque eu acho que, na verdade, falta esse tipo de discussão. E, no final das contas, a gente fica preso a normas, processos, a forma de se pensar explícita e não vê a possibilidade de fazer uma soma de formas de se pensar, juntando tácito com explícito, como eu já comentei, e redesenhando equipes e valorizando habilidades que talvez sejam muito mais importantes daqui para frente do que as que a gente acreditava que anteriormente valiam. Que não adianta. Não adianta a gente querer ser relutante com esse tipo de movimento e momento. Tudo agora que está na mesa de carreiras, de empresas e de projeto tem que ser avaliado, tem que ser analisado, tem que ter um olhar crítico, cuidadoso, mas adaptável, com um poder de abrir e aceitar de que existem outras formas de se trabalhar e talvez essas outras formas, somadas com o que eu acredito, com o que a empresa tem como cultura, a gente ganha uma outra roupagem, um outro valor. Entendeu? E se parar para pensar ainda, eu posso ir muito mais longe com isso, porque daqui a pouco
Interfaces que são padrões já estão sendo desenhadas por AI. Onde vai estar o seu diferencial? Talvez nesse poder de usar a IA para se abastecer, o seu poder de síntese e analítica para construir isso, o seu refino além do design que uma inteligência artificial pode entregar, e a partir dali você pode refinar, ou seja, seu know-how visual tem que ser, de usabilidade, de ergonomia, de arquitetura, de tipografia tem que ser muito grande para exatamente você fazer o refino que talvez a IA ainda não consegue, mas já entrega um caminho inicial. E aí você faz todo o processo de reengenharia para mostrar que nada foi deixado de lado. Tudo foi considerado mais do que o conhecimento explícito, o seu conhecimento, a sua experiência, o seu conhecimento tácito tem um grande valor e é o asset que muitas empresas na real vão querer, que você sabe, é o que você já viveu, porque até para uma IA ela vai precisar usar você para adquirir essa experiência. Pensa nisso, só queria deixar isso aqui. O que você acha? Viajei na maionese? Pois é, tô viajando e tenho viajado, mas eu quero ouvir a sua opinião. Comenta, dá like, compartilha, super importante compartilhar, pega esse vídeo, joga no LinkedIn ou distribui para sua equipe, se questione, me chama para trocar uma ideia. Outra coisa que eu gosto, na nossa empresa a gente queria muito começar a viajar na maionese com você. Me chame pra gente trocar uma ideia, é super legal fazer isso. E me segue por aí, eventos, a gente tem o XConf, tem o DTET, tem o Design D&D, tem vários eventos muito legais, eu estou participando de vários eventos, inclusive. Se a gente se encontrar, vem, fala comigo o que você achou desse vídeo, é muito legal. E eu queria aqui agradecer aos membros do canal, que são todas essas pessoas que estão aqui, que estão firme e forte comigo, novos, antigos, mas que eu tenho que agradecer demais, porque são pessoas que de alguma forma ajudam a trazer um recurso para o canal. Faça parte disso também. E eu te vejo em todos os outros vídeos, lives e etc. Um grande abraço. Tchau!